hoje a gente vai entender alguns conceitos que são essenciais para a gente compreender a importância do estudo da história. Diante disso, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente o que é história. E aí eu pergunto, o que é história? História, primeiramente, antes de qualquer conceito, a história ela é uma palavra de origem grega que ela vem empregada no sentido de investigação e pesquisa. Então, a história ela vai pesquisar, ela vai investigar e, claro, diante dessa investigação, dessa pesquisa, ela vai nos trazer explicações sobre as origens das sociedades humanas do presente e do passado. E também, claro, vai buscar explicações, o que se transformou, o que permaneceu dessas sociedades do passado e que permanece aí ao longo do tempo. Outra coisa que vale dizer para a gente entender é que história, como se sabe, ela é uma ciência humana. Como tal, ela vai nos pesquisar, investigar e nos trazer explicações de quem? Do homem. Do homem ao longo do tempo e do espaço, como ele se organizou, como ele vivia, os seus valores, os seus costumes, alimentação, religião. Então, a história, ela quer capturar o homem ao longo e do tempo. Um outro conceito que eu trago aqui para complementar é justamente um conceito desse historiador aqui, Boris Fausto. Boris Fausto, segundo ele, a história é vital para a formação da cidadania. Por quê? Porque, segundo ele, a história vai nos mostrar que, para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade, senão parece que tudo começou quando tomamos consciência das nossas vidas. E não é verdade. Até porque, como eu falei anteriormente, história, como ciência humana, quer capturar a história de quem? Do homem. Do homem no tempo e no espaço. Certo? Então, segundo Boris Fausto, a história ela é vital para compreender a cidadania. E a história do homem não começou hoje, né? Como foi colocado aqui. Não começou hoje. Parece que... porque... Não, a história desde o homem, desde que o homem surgiu na Terra, à medida que ele vem transformando a natureza, ele vem fazendo o quê? História. Ele vem construindo história. Diante disso, qual a importância da história? Por que a gente estuda história? A gente já praticamente já respondeu essa interrogação. Justamente para isso. A importância da história é para quê? Para auxiliar a conhecer a gente, a sociedade atual, a conhecer o passado e, desse modo, compreender melhor o presente e, claro, organizar o futuro. Até porque muitas ações, decisões, atitudes, enfim, que nossos ancestrais realizaram no passado, traz consequências para o presente. Então, por que determinadas coisas são assim hoje? Então, a história vai investigar, como a gente já colocou, e trazer essa resposta. Por que hoje a gente acredita em determinado fato? Por que hoje a sociedade se organiza dessa forma? Então, a história vai buscar essas explicações, né? Aí, ao longo do tempo. Por que o nosso calendário é o gregoriano? Então, a história vai buscar essa explicação. Um exemplo. Então, diante disso, quem faz a história? Quem faz a história? A gente também já respondeu, não?
O homem, os sujeitos históricos. Então, quem são os sujeitos? Quem faz a história é os sujeitos históricos. E quem são esses sujeitos históricos? Gente, é eu, você, ele, nós, certo? Sujeitos históricos são agentes da ação social, ou seja, nós, cada um de nós, que se tornam significativos para o estudo da história, sendo eles indivíduos, grupos ou classes sociais que atuam em grupo ou isoladamente e produzem para si ou para uma coletividade. Então, sujeitos históricos podem ser de forma individual, quando uma pessoa lidera alguma coisa e isso fica marcado. Pode ser um grupo, pode ser uma ONG, certo? Porque antes se entendia que quem fazia história eram só aquelas personalidades, reis, rainhas, generais, presidentes. Mas não, à medida que o estudo da história, a ciência em si, histórica, avançou, hoje ela entende o quê? Que os sujeitos históricos pode ser uma pessoa individual, um grupo em coletividade, uma ONG, né? Hoje existem várias ONGs, uma associação de moradores, quando ele implementa alguma ação para transformar a realidade daquela comunidade. Então, ela está o quê? Fazendo história. E não necessariamente somente aquelas personalidades, reis, rainhas, presidentes. Ok? Então, como esse conhecimento histórico, ele é construído por meio da investigação, da pesquisa, da análise das fontes históricas. Mas, professora, o que são fontes históricas? É todo e qualquer vestígio deixado pelo homem. Quando você sai na rua, de repente pisa numa lama ou em alguma coisa indesejada, aí entra na sua casa com o pé sujo, na sua sala de aula, em alguma calçada, o tênis sujo daquilo que você pisou vai ficando o quê? O vestígio, a marca no chão. Então, ali é um vestígio que você vai deixando, certo? Então, desde que o homem surgiu no mundo, desde que o homem surgiu até hoje, ele vem deixando marcas do que fez, do que pensa, dos valores, enfim, vestígios do que ele deixou. E essas fontes históricas, elas podem ser escritas, não escritas, iconográficas, enfim. Então, alguns exemplos eu até coloquei aqui. Documentos textuais. É escrito, são exemplos o quê? Como livros, cartas, jornais, documentos oficiais, por exemplo. As fontes históricas também podem ser vestígios arqueológicos. Que tipo de vestígios arqueológicos? Por exemplo, fósseis, cerâmicas, construções antigas, como o Coliseu, como alguma construção que você antiga aí, uma igreja antiga que tem aí na sua cidade. Então, são exemplos o quê? De vestígios arqueológicos. Representações pictóricas, o que é isso? Fotografias, pinturas, pintura rupestre, tudo isso aí são exemplos desse tipo de vestígio pictórico. Fontes orais. Até mais ou menos século XIX, a história não entendia as fontes orais como sendo aptas, dizendo assim, para a construção do conhecimento histórico. Ela não era utilizada. Só que agora essa ciência coloca sim, as fontes orais são fontes primordiais para a construção do conhecimento histórico. Como isso acontece? Entrevista é um exemplo de fonte oral? Sim. Aquela pessoa mais velha aí que do seu bairro, da sua cidade, que sabe contar direitinho a história aí da sua comunidade mais antiga, que você não viveu aquela época.
Ela vai transmitindo o conhecimento de geração para geração. Isso é o quê? Uma fonte oral. Aquelas histórias, lendas que hoje a gente sabe, né? E então que foi transmitida oralmente de geração para geração. Então, tudo isso é exemplo que de registros orais. Então, tudo isso são exemplos o quê? De fontes históricas. O trabalho do historiador. Então, a gente já sabe o que é história, o que é capturar o homem, estuda o homem no tempo e no passado. Sujeitos históricos é cada um de nós, seja individual ou de forma coletiva. Fontes históricos é todo e qualquer vestígio deixado pelo homem. Então, como e quem constrói, quem é que organiza todo esse conhecimento? O historiador. Inclusive, Heródoto, historiador grego, ele é considerado o pai da história. Então, como que o historiador organiza todo esse conhecimento? Como a gente já falou, história é investigar, é pesquisar, analisar as fontes históricas e a partir dessa análise dessas fontes é que o conhecimento histórico ele vai ser construído. Então, o trabalho do historiador é similar, né, a de um investigador, de um detetive de polícia. Ele tem que investigar minuciosamente a fim de construir o conhecimento histórico da forma mais fiel possível. E o ponto de partida na construção desse conhecimento histórico são as perguntas que surgem no presente, as dúvidas, por que é assim? Por que não é assim? Então, diante dessas indagações, é que o historiador vai começar a sua investigação. E a posição social do historiador, a expectativa, né, desse especialista na construção do conhecimento histórico, suas experiências, refletem-se na interpretação da história. Por exemplo, um historiador que viveu no século XIX, um exemplo, que estudou os gregos antigos, a antiguidade, ele interpretou de uma forma, analisou de acordo com a sua realidade. Um historiador de hoje já vai analisar de acordo com a expectativa, a posição social dele hoje. E outra coisa, história é assim, ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata, certo? Aquilo que era verdade ontem pode se tornar duvidoso hoje, porque o trabalho do historiador ele nunca acaba, ele sempre vai se construindo. O tempo e a história, né? O tempo histórico. Então, a gente vai ver agora a relação, já que a gente colocou já que história, né, ela quer capturar o homem no tempo e no espaço. O que é tempo? O tempo é aquele, por exemplo, você quer estudar o homem pré-histórico, o tempo é aquele. E o espaço, o tempo e o espaço. Então, o tempo é quando. E o espaço é onde. Então, se você quer estudar o homem pré-histórico, mas o homem pré-histórico de onde? Né? Europeu, africano, da América, que é o espaço. Então, o espaço é esse. O tempo é quando. E o espaço, onde. Então, quando a gente vai estudar esses conceitos, como eu havia mencionado lá no início da aula, não tem como a gente também fazer relação ao tempo. Então, o tempo, ele possui o tempo histórico, que a gente vai ver aqui, o tempo histórico, o tempo cronológico, o tempo da natureza. O tempo histórico, ele possui diferentes ritmos de duração e pode ser verificado, como eu coloquei aqui, principalmente por meio que eu falei lá também, das permanências e transformações que ocorreram nas sociedades. Permanências, por exemplo, no tempo dos seus avós, bisavós, as crianças, adolescentes brincavam de peteca, de amarelinha, cantiga de roda.
E eu pergunto, isso permaneceu? Sim. A gente ainda vê crianças, adolescentes brincando de cantiga de roda, de amarelinha, de peteca? Sim, então isso é um exemplo que de permanência. E transformações é aquilo que muda radicalmente, que hoje é praticamente imperceptível. Por exemplo, quando aqui no Brasil era habitado por milhares e milhares de índios. Hoje, a sociedade indígena ela foi reduzida praticamente a pó, quase não se vê. Embora ainda exista muito da cultura indígena nas nossas vidas, como os dormir de rede, caçar, pescar, isso vem dos índios, então é um exemplo de permanência. Mas a questão da cultura, dos valores indígenas, até porque a catequização, ela usurpou os valores indígenas, né? Então, isso é um exemplo de mudança radical, né? A sociedade indígena, não só no Brasil, mas no mundo praticamente. E hoje, até hoje, eles ainda lutam para aquelas tribos indígenas que ainda existem aí na Amazônia, estão brigando ainda para poder sobreviver, certo? Então, permanências e transformações. O tempo histórico, por isso que ele tem diferentes ritmos de duração, justamente por conta disso. O tempo cronológico, o nome já diz, cronologia, uma sequência. Esse tempo, essa medida de tempo, ela é medida e contada. Se foi inventado pelo homem e é medido e contado, desculpe, é um elemento cultural. Até porque tudo que o homem pensa, idealiza, realiza é cultura, seja material ou imaterial. Se o tempo cronológico é medido e contado, quais são as principais medidas de tempo? Existem várias. O relógio, todo mundo conhece, o calendário. O tempo pode ser dividido em meses, semana, biênios, triênios, séculos, milênios. Então, é uma invenção humana. Então, é o quê? Cultural. O outro tempo que a gente vai abordar aqui é o tempo da natureza. Esse aqui, ao contrário, não foi inventado pelo homem, não depende da nossa vontade. Então, não é cultural, certo? Como, por exemplo, um bebezinho nasce bem pequenininho, ele vai crescendo, crescendo, se desenvolvendo, fica adolescente, adulto, envelhece e morre. Os demais animais, da mesma forma, as plantas, os vegetais, da mesma forma. Então, isso não depende da gente. Você pega uma plantinha aí na sua casa, bem pequenininha, só a muda, planta, ela vai crescendo, se desenvolvendo, você cuida, mas chega uma hora que ela não resiste mais. Então, isso é o quê? É o tempo da natureza, não depende da gente, certo? Então, não é cultural. Então, basicamente, esses eram alguns conceitos assim básicos para a gente entender como que é construído o conhecimento histórico. E para isso a gente tem que entender esses conceitos básicos, o que é história, quem faz a história, o que são fontes históricas, como o trabalhador realiza o seu trabalho. E para finalizar, eu trouxe essa frase que eu acho bem interessante de Cícero, que ele diz: o primeiro dever do historiador é não trair a verdade, não calar a verdade, não ser suspeito de parcialidades ou rancores. Cícero. E é verdade, né? O historiador, ele faz uma análise rigorosa das fontes históricas e tem que ser imparcial, não calar a verdade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Clica no gostei e inscreva-se no canal. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Até a próxima aula.